Irmãos, vamos em nome de Jesus, então, iniciar aqui. Hebreus, capítulo 3. Vamos voltar naquele texto. Em nome do Senhor Jesus. Hebreus, capítulo 3. Pelo que santos irmãos, participantes, ou companheiros, ou parceiros da vocação celestial, ou do chamamento, do convite celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, como ele foi fiel ao que o constituiu, assim como também o foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas quem edificou todas as coisas é Deus. Moisés, na verdade, foi fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo é como filho sobre a casa de Deus, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Vamos orar, né? Pedir ao Senhor que nos ajude, nos socorra, tanto para falar quanto os irmãos para guardar, para ouvir, entender, né? Muito importante entender, porque Jesus conta a parábola do semeador, que essa palavra não é o evangelho da graça da salvação, né? Ele é o evangelho do reino. Então ele nos fala do reino, né? E esse evangelho do reino, eles são mistérios. E Jesus ele fala lá na parábola do semeador que a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Porque o Senhor não dá pérolas a porcos, né? Na verdade, os mistérios são para os filhos, né? Para nós, para podermos compreender as coisas de Deus, podemos andar com visão espiritual, com compreensão do que nós fazemos, né? Do que por que o propósito de reunir, de estar junto, né? Então tudo isso tem um propósito da parte de Deus. A gente não faz isso por fazer, por costume, por tradição, alguma coisa nesse sentido. A gente tem que fazer com compreensão espiritual do que nós estamos fazendo, né? Com inteligência espiritual, né? Paulo ele usa essa expressão em Efésios, usa em Colossenses, né? Para que orando, né, orando pelos Efésios, orando para que Deus abra os olhos de entendimento, nos dê espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Então nós precisamos de sabedoria espiritual, compreensão espiritual, né? E quem nos dá isso é o Espírito Santo. Nós não temos compreensão espiritual. Nós não temos de onde tirar inteligência espiritual, porque na verdade a nossa inteligência, inclusive, ela atrapalha a gente, né, nisso, porque a gente costuma às vezes colocar nossa mente para tentar entender as coisas de Deus, e a mente natural, o homem natural, ou tudo que é natural no homem, na mulher, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus. Para ele parece loucura, né? E não pode entender porque elas discernem espiritualmente. Mas por isso que o Senhor nos deu o Espírito, a fim de compreender as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. E também Jesus ele fala acerca do Espírito Santo, que ele traria para nós as realidades espirituais, né? Tudo que o Senhor, que o Pai deu em Cristo e tudo que ele fez, o Espírito Santo queria trazer para nós essas realidades espirituais. Porque a gente vê assim, por exemplo, Jesus morreu na cruz, certo? E nós somos incluídos na morte, mas quem é que vem fazer a obra em nós, né? Trazer o efeito da morte, da ressurreição em nós, né? Trazer, nos dando vida nova, nos trazendo essa vida
que nós recebemos na ressurreição de Jesus é o Espírito Santo. É ele que nos traz todas essas coisas. E não só isso, mas ele também nos guia à verdade, né? A toda a verdade. E isso é como uma escola, né? A gente precisa ir crescendo na graça, no conhecimento, pouco a pouco, vai, o Senhor vai mostrando, vai abrindo os olhos, vai. E mas Jesus também fala que ele falaria das coisas vindouras. Então isso fala que das coisas ainda entende que vão vir, que o Senhor isso fala de uma visão espiritual. Por isso que fala do dom lá, a palavra do conhecimento e a palavra da sabedoria, né? Então uma te dá uma visão espiritual e a outra te dá uma profundidade na palavra. Você vai se aprofundando, entendendo mais, compreendendo, porque as coisas de Deus, para você ter fé, você tem que compreender. Porque como é que você crê sem você compreender, né? Sem você ouvir, entender, saber o que é que o Senhor está falando. Para que a gente apoie a nossa fé nisso, nessas coisas. E a visão ela nos faz caminhar para lá. Então, quando aqui fala da casa de Deus, nós já tivemos vendo em Ageu, quando o Senhor fala da última casa, certo? Então, qual que é essa última casa? É a Nova Jerusalém, lá no novo céu e nova terra. É lá que o Senhor fala que a glória daquela casa será maior do que aquela primeira. Nós podíamos ver isso, né? Vamos orar primeiro. Senhor, nós te damos sempre muitas graças, Senhor. Primeiro, porque podemos tomar a tua palavra, abri-la, Senhor, ler ela, e como, Senhor, como a tua palavra diz, né, que é para a gente buscar no livro do Senhor e ler. Primeiro, a gente precisa ler para poder saber, e aí nós, uma vez que nós sabemos, nós cremos, porque foi o Senhor quem disse, foi o Senhor que falou, e o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então, o Senhor tendo dito, o Senhor fará, com certeza. E a palavra não volta para ti vazia. Fará o que te apraz e prosperará naquilo para que foi enviado. Nem um jota, nem um tio, como Jesus diz, cairá, sem que tudo se cumpra. Então, as suas palavras não cairão por terra, Senhor. Ninguém impedirá que o Senhor cumpra a tua palavra. E nós estamos aqui sentados, Senhor, como Maria aos teus pés, para ouvir a tua palavra e ler a tua palavra e ouvir e entender, Senhor. O Senhor nos dê sentido ao Espírito Santo, nos conduza pelos textos, abra para nós a tua palavra, mostra, revela-nos, Senhor. Nós queremos caminhar aqui nessa palavra para aprender um pouquinho mais de ti nessa noite. Nos ajude, a palavra não vem de nós, nenhum de nós aqui tem condições de falar da parte de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. Então, dependemos do Senhor que o Senhor nos fale, porque se o Senhor não nos falar, nós sairemos sem a palavra viva nessa noite, Senhor. Então, nos socorra todos nós, Senhor. Tanto a gente que vai compartilhar, quanto os irmãos que vão ouvir, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus, o Senhor é bom. Vamos ver lá então em Apocalipse, capítulo. Nós vendo alguns detalhes, né, lá no livro de Apocalipse, e aqui no livro de Hebreus, ele vai falar sobre isso, que a nossa caminhada cristã, no capítulo 12, né, que a nossa caminhada cristã é para lá. Então, nós saímos do Egito, passamos pelo mar, né, a figura ali, aí entramos no deserto, aí vamos passar pelo Jordão, vamos entrar na terra, vamos expulsar os inimigos, depois que todos os inimigos estiverem debaixo dos cabelos dos seus pés, aí Deus vai encontrar o lugar do seu descanso, vai criar novo céu e nova terra, e a Nova Jerusalém, essa casa que ele está preparando, vai descer do céu, certo? Vamos ver isso aqui em Apocalipse capítulo 21. Vai dizer assim, ó. E vi um novo céu e uma nova terra.
Porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe, certo? Eu acho que nós falamos isso para os irmãos, né? Como é que o primeiro céu e a primeira terra vão deixar de existir? Porque tudo vai estar preparado para o fogo, né? Então, Pedro fala sobre isso, e nós vimos aqui no capítulo, você voltar um pouquinho, no capítulo 20, você vai ver aqui que quando se cumprir, né, os 1000 anos, o Senhor vai fazer descer fogo do céu, certo? Olha aqui no verso 9, capítulo 20, verso 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta, o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Agora, veja bem o texto aqui, ó. Ele vai dizer assim no verso 11: E vi um grande trono branco. Quer dizer, depois que desceu o fogo do céu, consumiu tudo, ele viu, João viu um grande trono branco. Esse grande trono branco é o trono do juízo, o juízo final, lá no final. Não é para nós, que a palavra diz: quem creu não entra em juízo, né? Nesse juízo. Passou da morte para a vida. Então, ao contrário, nós vamos estar aqui junto com o Senhor. Ele julgando, nós vamos estar junto com ele. E aí vai dizer assim, ó: o trono branco, o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e olha, presta atenção, e não foi achado lugar para eles. Como que não foi achado lugar para eles? Por quê? Certo? Um grande trono branco, e aí estavam lá, e quem são esses? O verso seguinte diz, ó: e vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Claro que esses mortos aqui não são mortos físicos, são mortos espirituais, né? Porque se eles estão em pé diante do trono, isso mostra que os mortos são aqueles quando nós estávamos nos nossos delitos e pecados. Isso é que fala, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas agora, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, isso é Efésios capítulo 2, verso 4, né? Mas estando vós mortos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Então nós estávamos mortos, né, em delitos e pecados. Então é esses mortos aqui, e ele fala aqui, cuja presença fugiu o céu e a terra. Então são pessoas que fugiram da presença do Senhor, tipo que nem Caim. Lembra Caim, que saiu da presença do Senhor, fugiu da presença do Senhor? São pessoas que não querem o Senhor, não quiseram o Senhor, né? E se afastaram do Senhor. Mas nesse grande trono branco, o Senhor vai julgar todos os mortos, né? Todos os que participam da segunda ressurreição. Os que participam da primeira ressurreição, que são os santos, são os filhos de Deus, né? Porque Paulo fala sobre isso. A ressurreição mostra dois aspectos. Por isso que é muito importante, irmãos, quando fala de arrebatamento, a volta do Senhor, o foco não é o arrebatamento, entendeu? As pessoas colocam o foco no arrebatamento. A maioria. Ah, mas quando que vai ser o arrebatamento? Vai ser antes? Vai ser no meio? Vai ser depois? O arrebatamento. Mas as escrituras não põem foco no arrebatamento. Ele põe foco na ressurreição. Esse é o ponto. Certo? Porque se você olhar para arrebatamento, você pode criar até 5 arrebatamentos, 6 arrebatamentos. Como tem alguns que ensinam assim, 5. Eu ouvi falar, não sei se é verdade, até 10 arrebatamentos, entende? Então, arrebatamento, lógico, porque fala seremos arrebatados, pode ser, você pode botar 10 arrebatamentos, 20 arrebatamentos, não tem problema, certo? Mas quantas ressurreições tem? 2, só 2. A primeira ressurreição, volta aí no capítulo 20, olha aí, ó. Verso 6. Bem-aventurado e santo
aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por quê? Porque Paulo fala isso lá em Coríntios 15, que é nessa ordem, existe uma ordem, certo? Cristo, as primícias, certo? E depois os que são de Cristo na sua vinda. Olha só, não fala de várias ressurreições. Ele fala os que são de Cristo na sua vinda. Então, aqui, quando você olha nesse texto, ele não se conforma com esse assunto? Ele quer o que está dizendo aqui, certo? Olha aqui, ó. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Quem tem parte na primeira ressurreição? Os que são de Cristo, certo? E santo. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Qual que é a segunda morte? É o lago de fogo, certo? Vamos ver lá no capítulo 20 agora, lá no verso 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Tá vendo? A Bíblia, irmãos, o Senhor, uma coisa eu quero dizer para vocês. Nunca o Senhor fala uma coisa que ele não confirma em outro lugar. Sempre assim. O Senhor não vai falar uma coisa que vai te deixar em dúvida. Talvez a gente não entenda, por isso que nós corremos o erro de interpretar aquela palavra sem a palavra. Se você tem a palavra para confirmar com a palavra, essa é a verdade, irmãos. Porque pela boca de dois, toda palavra será confirmada. O Senhor é assim, ele confirma sempre. Então, se você chega num texto e aquele texto ele fica em dúvida, você fica em dúvida, você fala, Senhor, me dá um outro texto para eu compreender o que o Senhor está querendo dizer aqui. E o Senhor vai dar. E você vai entender. Se você não entender, você pode comungar com alguém, pode conversar e não sei o quê, mas você vai receber. Vamos dizer que seja um assunto que é difícil, porque tem alguns textos da Bíblia que é difícil. Não é verdade? É difícil. Mas nós vamos ficar discutindo, criando divisão entre nós, problema com um texto que é difícil? Deixa para o Senhor esse assunto. Eu falei, irmãos, não entra aí, deixa para o Senhor esse assunto, entendeu? Mas se você tem confirmação, entende? Isso você pode se agarrar, porque isso é a verdade. É assim mesmo que é, como é. Então, por exemplo, pega lá, em Coríntios 15, fala, né? E nessa ordem, vamos ler lá, vamos ler. Muito importante essas coisas, irmão, para que a gente possa. 1 Coríntios 15. E outra, o Espírito, irmão, a palavra de Deus, ela é perfeita, perfeita. Ela é mais provada do que a prata 7 vezes. Então, tipo assim, ó, você, que nem eu estou escrevendo um material, eu vou mandar lá para a irmã Miriam vai corrigir, certo? Porque às vezes tem erro de português, pontuação, tem erro às vezes de uma palavra que ela pode falar, não, aqui essa palavra aqui pode dar um duplo sentido, então você usa essa outra, tal, tal. Tudo bem, ela vai fazer uma correção. Mas Deus é assim, quando ele fala? Ele pede para alguém fazer a correção para ele do que ele falou? Não, irmãos. Não, a palavra do Senhor é provada. A palavra é perfeita. Ela não tem nada que falte. Então, quando você lê, irmão, atenta para os detalhes que o Senhor coloca na palavra, porque ele te revela aquele assunto. Às vezes você fala, nossa, mas e aqui, tal, como é que é, tal, tal, tal. Esses dias eu tava vendo a parábola das 10 virgens, né? Que a gente tem citado a questão que ali é o espírito, a alma e o corpo. Mas muito interessante que daí o Senhor usa a expressão para as virgens sensatas que elas não levaram óleo consigo. Consigo é onde? Consigo é quem?
consiga com você, com a sua pessoa. Entende? Não é o seu espírito, não é o seu corpo, é a sua pessoa. Então isso fala que é a sua alma. Então elas não levaram óleo, elas não levaram com ela, entende? Elas tinham o óleo do Espírito, elas receberam a ressurreição, participaram da primeira ressurreição. Não teve diferença aí para as outras, porque é de Cristo. Se você tem óleo na lâmpada, todos que têm óleo na lâmpada são de Cristo, nasceram de novo, têm o Espírito, certo? Mas nem todos na caminhada crescem no conhecimento do Senhor, tem relacionamento pessoal com o Senhor, né? Uma vida com o Senhor, né? E isso é muito importante. É isso que Jesus está falando lá, porque ele fala de conhecimento, certo? Não vos conheço. Eu não tenho relação nenhuma com você. Eu te dei a salvação, mas o nosso relacionamento não teve. Né? E quantos cristãos não são assim, irmãos? Eles receberam a salvação, mas está ligado com instituição, está ligado com pastor, está ligado com doutrina, está ligado com um monte de coisa. Né? Laodiceia, é bem claro isso, que eles estavam cheios, né? Diziam que eles não tinham necessidade de nada, mas eles estavam pobres, miseráveis, cegos e nu do Senhor, o Senhor estava lá de fora, batendo na porta, imagina. Então, esse é o assunto. Então, o Senhor é muito perfeito. Então, veja aqui em 1 Coríntios 15 que você vai ver que a palavra ela é perfeita quando ela é dita. Olha só. Capítulo 15 de 1 Coríntios, aqui que nós estamos citando sobre a ressurreição. Aí ele vai dizer assim, ó, porque eles estavam dizendo que não tinha mais. 1 Coríntios capítulo 15. 15. Eles estavam dizendo que não havia ressurreição mais. E é sobre isso que ele está falando aqui, certo? Então vamos pegar aqui o verso 22. O verso 21. No 20, vamos lá. Mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos. Porque ele está dizendo antes que se Cristo não ressuscitou, você está no seu pecado ainda. E não tem vitória, né? Certo? Vamos dizer que Cristo tivesse morrido por você e ele não tivesse ressuscitado. Aí ele tinha pago seus pecados, certo? Mas e a vida? Interessante, irmãos, que no Salmo 30 Jesus fala sobre isso. Lá no Hades, lá no inferno, ele fala: Senhor, que valor terá no sangue se eu permanecer aqui? Olha que palavra, que coisa, que oração do Senhor a Deus, né? Imagina ele lá no Hades, irmão, lá embaixo. Aí ele falou: Senhor, que valor terá o sangue? Quer dizer, tudo que ele fez, a morte, o sofrimento dele, tudo, derramou seu sangue, foi lá para baixo, estava lá, nos grilhões da morte, né? Se eu permanecer aqui, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Irmão, essa é a vitória, a nossa vitória, né? Tragada foi a morte na vitória. Então, a ressurreição de Cristo, é isso que Paulo fala aqui, que se Cristo não ressuscitou, nós ainda estamos nos nossos pecados, porque Deus não aceitou aquela morte. Né? Deus não testificou aquela morte. Porque como é que o Senhor testificou o assunto? Quando ele ressuscitou Jesus dentre os mortos. E o fez assentar à sua direita. E ele, como Jesus tinha morrido, o Filho de Deus tinha morrido, quando Deus ressuscitou a Jesus, ele declarou Jesus Filho de Deus em poder pela ressurreição. Olha só, porque se ele tivesse não declarado Jesus como Filho de Deus, ele teria ressuscitado, certo? Um homem ressuscitado com uma vida especial, mas quando Deus o ressuscitou, declarou ele Filho de Deus, deu a ele um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Mas quem declarou isso foi Deus. Então, nessa declaração que fez e colocou o Senhor assentado à sua destra nas alturas, é que está a nossa vitória.
Está a sua vitória, né? E aí, então, Paulo continua dizendo assim no verso 20: mas na realidade, Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, certo? Então, no caso, tem mais alguém que ressuscitou ou não? Fora ele? Não, certo? Então, ele é as primícias. Agora vamos lá. Porque assim como por um homem veio uma morte, não estou dizendo aquela ressurreição de Lázaro, outros que foram ressuscitados, aqueles que saíram do sepulcro, aqueles todos voltaram para a morte de novo, irmão. Não tem ninguém que ressuscitou com Jesus e recebeu um corpo glorificado. Essa promessa foi dada aos que creem nele na sua vinda, certo? Ninguém vai ser ressuscitado antes, tem um corpo glorificado. A obra que Cristo fez por nós e que nós vamos gozar de um corpo glorificado, um corpo semelhante ao corpo da sua glória, só será no dia da sua vinda. Então, ninguém vai experimentar uma coisa antes disso, certo? Porque essa é a expressão da palavra. Deus determinou assim dessa maneira. Então, veja bem, tá, Cristo ressuscitou. Mais alguém? Não. Ele é as primícias, certo? Então vejam que como a palavra é tão preciosa que ele coloca aqui essa palavra ordem. Presta bem atenção aqui, ó. Verso 22. Pois como em Adão todos morrem, do mesmo modo em Cristo todos serão vivificados. Tá vendo? Aqui ele está falando do quê? Do corpo. Está falando da ressurreição. Não está falando da vida, a vida no espírito. Agora o 23. Cada um, porém, na sua ordem. Cada um. Então ele está colocando mais do que um aqui, certo? Está colocando mais do que um. Cada um. Quando ele fala cada um, então ele está colocando mais do que um. Então vamos ver quem que são esses. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo aonde? Na sua vinda. Tá vendo, irmãos? Ninguém vai ressuscitar antes da sua vinda. Não tem ressurreição antes da sua vinda. Então veja bem, vamos pensar que as coisas do Senhor também elas são claras, irmãos, são claras. Vamos pensar como criança. É fácil fazer essa pergunta. Vamos fazer uma pergunta de criança para criança, certo? Tá. Se a pessoa é ressuscitada antes da sua vinda e ninguém é arrebatado antes da ressurreição, certo? Tem jeito de haver arrebatamento antes da vinda do Senhor? Tu pergunta como criança. Pega um quadro negro e coloca aí. Veja bem, olha a palavra. Os que são de Cristo na sua vinda. Por isso que eu estou falando a questão da ressurreição. Então, o sinal, irmãos, é ressurreição. Porque vai haver para os santos uma só. Porque só tem dois aqui, certo? Quais são os dois? Cada um, aqui ele está dizendo. Quem que são? Ele, Cristo, e os que são de Cristo. Tá vendo? Não tem outro tipo. São dois tipos. Os que ele e os que são de Cristo. Quando? Na sua vinda. Então, primeiro é a ressurreição, depois é o arrebatamento. E isso Paulo fala muito claro, irmão. Isso tem que ficar muito claro para nós. Nós temos que ficar com as escrituras, porque senão o assunto é esse. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Então vamos ver as coisas importantes aqui. Porque aqui é importante para nós sabermos também que os que dormiram em Cristo, aonde é que eles estão hoje? Eles estão com o Senhor, certo? Mas se nós nascemos da Jerusalém celestial, quando nós morremos e ela está no céu, para onde nós vamos? Para Jerusalém celestial.
Por isso que lá em Hebreus fala a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, miríades de anjos, então onde é que está? Miríades de anjos no céu, claro, né? Aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Aonde é que estão os espíritos dos justos? Por que aperfeiçoados? Porque foram aperfeiçoados pelo sacrifício perfeito de Cristo. Lembra em Hebreus 10 fala sobre isso, né? Eles não podiam ser aperfeiçoados, porque aqueles sacrifícios de animais nunca poderia aperfeiçoar alguém, certo? Então eles tinham que fazer aquilo de ano em ano. Mas o sacrifício de Cristo, ele foi uma vez para sempre e aperfeiçoou para sempre os que por ele se chegam a Deus, tá vendo? Então aperfeiçoou para sempre. Então, no que diz respeito à salvação e à salvação do nosso espírito, não tem o que ser aperfeiçoado, irmão. O nosso espírito, não. A tua alma, sim, certo? Então nós precisamos ser aperfeiçoados. Aí sim, Jesus também foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu, né? Então, ali fala dos espíritos dos justos aperfeiçoados. Por isso que Paulo, lá em Efésios 3, também ele fala assim, que ele dobra os joelhos dele diante do Pai, em que toda a família de Deus, no céu e na terra, toma o nome. Então, aonde é que está a família de Deus? Está no céu e está na terra. Então, qual é a parte da família de Deus que está no céu? Os que morreram, certo? E na parte da família de Deus na terra? Somos nós que estamos vivos, tá vendo? Então, na volta do Senhor, como nos fala Zacarias, o Senhor virá com os seus santos. Também a Bíblia diz que o Senhor virá com os seus anjos, certo? Mas lá em Zacarias diz que ele virá com os seus santos. Quer dizer, quem são esses que quando ele vier, esses que estão lá, esses irmãos, a família de Deus que está no céu, vai vir com ele, certo? E aí o que vai acontecer? Nós, vamos ler aqui agora. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Nós não podemos ser ignorantes sobre essas coisas, certo? Nós temos que compreender o que acontece, né? Porque se você não compreende, você vai ter medo, vai ficar com medo de morrer. Antigamente, sim, Hebreus fala que eles tinham medo de morrer, né? Porque eles estavam com medo da morte, eles estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então, imagine, né? Morria e ia lá para o Sheol. E lá não tinha sabedoria, não tinha conhecimento, não tinha nada, né? E não estava lá no inferno, como aquele rico. Estava no seio de Abraão lá, consolado, esperando o Redentor. Mas, irmãos, que lugar triste, né? Que era, porque lá, na verdade, a morte tinha poder. O diabo, ele tinha as chaves da morte e do inferno. E aquele lugar existia grilhões, né? Grilhões é cadeias, né? Que prendiam eles lá. Eles estavam presos lá, entendeu? E tanto é que Pedro, quando fala sobre isso, fala que essa morte, ou esses grilhões da morte, não puderam prender o Senhor, não puderam prender ele lá, porque ele não tinha pecado. Né? Esses grilhões, que a palavra grilhões, imagine, né, na mente, o Senhor usa muito essas coisas para a gente imaginar, né, como é que é, né? Grilhões eram aquelas não é nem algema, é aquele negócio que prendia aqui no pé, sabe? Aquelas correntes aqui, né? E só que eles não puderam reter o Senhor, esses grilhões da morte. E depois o que o Senhor tomou as chaves da morte do inferno, certo? E ele levou tudo aquele cativeiro, tudo que se mantinha ali naquele cativeiro, ele levou cativo. Então é como aquele uma ideia, né, daquele rei que vencia, né, e trazia os
os que estavam, os que eles, porque eles despojavam, né, todos eles, e fazia eles de escravos, as mulheres de escravas, eles de escravos, e eles vinham presos, né, e entravam na cidade, e eles triunfantes pela vitória, tudo, que isso que acontecia. Então é mais ou menos essa ideia da pessoa de Cristo, certo? Então ele levou tudo aquilo que mantinha, não aqueles irmãos, não que eles continuem em cativeiro, não, estão libertos hoje, né? Mas tudo aquilo que mantinha eles naquele cativeiro. Então, ele vai dizer aqui no verso 13, né? Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais, como os outros que não têm esperança, certo? Então, por exemplo, você tem que entender isso. Por quê? Se você entender, você não vai entristecer, entendeu? Porque a gente sabe que a gente vai encontrar de novo, né? É só um pouco de tempo, a gente vai encontrar. Os nossos que creram no Senhor, nós vamos encontrar. Porque, porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, assim também os que dormem, Deus, mediante Jesus, ó, de novo, irmãos, olha a palavra. É sem Jesus? Não, mediante Jesus. Tá? Os tornará a trazer juntamente com ele. Olha aqui de novo. Os tornará a trazer juntamente com ele. Então, esse texto confirma o que Zacarias disse lá, capítulo 14, certo? Que ele virá com seus santos. Então, todos esses que estão mortos lá, né? É uma dúvida esse assunto. Eu fico pensando que os únicos dois que não morreram foi Elias e Enoque, né? Enoque foi transladado, né, para não ver a morte. Ele não morreu, não viu a morte. E Elias que subiu ao céu naquela carruagem de fogo, certo? Penso eu, dizem os irmãos que não, mas penso eu que é que é aquelas duas testemunhas lá do capítulo 11. Eles vão ter que vir, vão ter que morrer, vai ter que acontecer alguma coisa com eles, né? Mas, de qualquer forma, eles vêm com o Senhor e vão. Se eles estiverem em vida, também vai ser transformado, né? Como qualquer um de nós que vamos estar em vida. Então, eles também vão ser transformados. Mas vai ficar todos, irmão. Não vai ficar um, só nenhum, certo? Então aqui está dizendo que os tornará a trazer, ele está falando quem? Os que morreram, certo? Os que dormem, ele usa a expressão dormem aqui. Paulo usa a expressão dorme porque Jesus que usou essa expressão dorme. Lembra lá com Lázaro, que ele falou, né? Lázaro dorme. Como dorme? Ele morreu. Eu vou despertar. Certo? Então é isso. E nós não cremos naquela doutrina, irmão, que você fica dormindo, entende? Isso é doutrina de algumas igrejas, que você morreu fisicamente, você fica dormindo, não acontece nada, você não nem sonhar, você não sonha, entendeu? Você fica só na lembrança de Deus, né, como alguns dizem, né? Irmão, isso não é verdade. Toda a escritura se conforma com o assunto que, ó, o rico foi para o inferno, certo? Ele falava lá para Lázaro, que Lázaro estava na porta da casa dele, e ele falava para ir lá na casa dele, onde os irmãos dele estavam, para que ele não fosse para aquele mesmo lugar de tormento que ele estava. Tá vendo? A consciência total, sabe onde está, sabe da família, sabe da situação, não sabe o que está acontecendo aqui. Não é aquela doutrina espírita também que você invoca o espírito. Quer dizer, aconteceu uma vez, mas eu acredito que isso foi uma exceção, que é o caso de Samuel, né? Mas ali foi uma exceção, na verdade. Alguns dizem que é uma exceção e outros dizem que ele não viu nada, né? Mas está escrito, irmãos. Então são coisas que a gente deixa no Senhor, mas não, isso não é coisa que acontece direto, né? A gente pode dizer que é uma doutrina. Não, não é uma doutrina, foi uma exceção.
É o caso de Enoque, é uma exceção. O caso de Elias é uma exceção. Isso não acontece com muita gente, certo? É uma exceção. Que Deus tem muitas coisas que ele fez aqui que são exceções, né? Mas não é a doutrina, não é o ensino. Agora vamos no 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, olha, presta bem atenção, nos dois pontos, na vírgula, tudo isso é importante, irmãos. Diz assim, ó, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, tá vendo? Nós não vamos preceder, não vamos antes dos que dormem. Quer dizer, nós vamos estar aí vivos, certo? O Senhor virá com os seus, então está falando que eles virão junto quando o Senhor vier. Isso nós vimos lá na sua vinda. Então isso é doutrina clara das Escrituras. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo, tá vendo? Então, veja bem, nós, se estivermos vivos, não vamos antes deles. Então está dizendo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, tá vendo? Os que morreram em Cristo. Os que morreram em Cristo são de quem? São de Cristo. É a mesma palavra lá. Os que são de Cristo na sua vinda. E aqui, os que morreram em Cristo. Morreram na fé, morreram sendo do Senhor. Certo? Ressuscitarão primeiro. Agora, 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Agora tá. Se você colocar o arrebatamento antes, quantos arrebatamentos você pode pôr? Quantos você quiser. Mas se você colocar a ressurreição antes, quantos arrebatamentos você vai colocar? Um só. É o que está escrito aqui. Veja bem. Depois nós, 17, os que ficarmos vivos, quer dizer, eles vão ressuscitar primeiro, certo? Aí vamos ficar o quê? Todo mundo igual, tá? Por que que vamos ficar igual? Porque eles vão ressuscitar, já com o corpo glorificado, e nós seremos transformados num abrir e piscar de olho. Quanto tempo vai demorar? Piscou teu olho e você recebeu um corpo glorificado. Quem é que vai te dar esse corpo glorificado? Certo? O Espírito de Deus vem e ressuscita. Quem é o poder? Lembra no Vale de Ossos Secos lá, que tinha um monte de ossos secos? Estavam sequíssimos, na verdade, né? Já estava assim, de muito tempo seco, né? Não é uma coisa que estava de pouco tempo, sequíssimo, fala. Aí Deus perguntou para Ezequiel: esses ossos podem viver? Ele falou: só o Senhor sabe, né? Aí começou osso ao seu osso, depois cresceu junto, depois não sei o que, papapá, e depois, mas não havia vida neles. Aí ele falou: profetiza ao Espírito para que ele venha, e o Espírito veio e eles se tornaram vivos em grande número. É assim que o Senhor vai fazer. E da mesma forma que você, esse Espírito que está em você, ele é que vai transformar o seu corpo. Então, para transformar o seu corpo é mais fácil do que pegar alguém lá do pó, né? Não é? E criar carne, criar nervo, criar todas essas coisas. Você já está aí, né? Só transformar. Mas, irmãos, vocês estão vendo que aqui fala primeiro ressurreição e depois arrebatamento. Porque daí diz que todos, aqui não são uns ou outros, irmão. Olha a expressão do Senhor. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com quem? E quem são eles? Os que ressuscitaram, certo? Vai ficar alguém? Não.
Não. Então, e aí? Aí diz assim, juntamente com eles, nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. E aí, assim, estaremos para sempre com o Senhor. Aí todos estarão para sempre com o Senhor, certo? Então vamos voltar lá em Apocalipse. Agora, essa é a primeira ressurreição. Agora ele fala da segunda ressurreição. Então, se você participa da primeira ressurreição, a morte, certo? A segunda morte não tem poder sobre você. Qual é a segunda morte? É o lago de fogo, certo? Então, aqui são os que ressuscitaram. Então, voltando lá em Apocalipse 21, você vai ver que é um novo céu e a nova terra. Por quê? Porque a terra, essa terra, passou. Deus não tem mais nada, apesar de que a natureza geme, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, para ela ser restaurada, ela vai ter 1000 anos, certo? De descanso aqui, certo? Mas depois o Senhor vai criar novos céus e nova terra. Então não é uma terra e um céu reformado. E é interessante, porque se você notar aqui, ele vai dizer que uma nova terra, um novo céu e uma nova terra. Não vai haver mais céus. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre céus, ou céu dos céus, onde está o trono de Deus, certo? Paulo fala sobre isso também, que ele subiu ao terceiro céu, certo? E ele viu coisas inefáveis que o homem não é digno de revelar. Então nós sabemos que tem 3 céus, ou os céus dos céus são 3 céus. O primeiro é onde está o trono de Deus, o segundo é onde estão os espíritos, que são, quando fala nos lugares celestiais, né? Esses principados e potestades. E o primeiro céu é esse nosso aqui que você enxerga aqui, certo? Só que depois não vai ter mais céus, é só o céu. Por quê? Por que não vai ter mais outros céus? O que vai acontecer com esses principados e potestades? Vai ser lançado no lago de fogo, certo? Aqui diz, o diabo, seus anjos, o falso profeta, todos vão ser lançados no lago de fogo, certo? E o trono de Deus, o que vai acontecer? Que está no terceiro céu. Olha aqui no capítulo 22 de Apocalipse. Verso 1. E mostrou-me o rio da água, falando da Nova Jerusalém, tá? Da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Tá vendo? Então, aonde é que vai estar o trono? Olha aqui no capítulo 21, verso 3. Ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Está vendo aqui a casa de Deus? Olha aqui ela descendo. Verso 2: E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma esposa ataviada para o seu esposo, ou uma noiva para o seu esposo. É que aqui a palavra noivo é aquela noiva que foi desposada. Certo? Por quê? Porque o casamento ele se dá na vinda do Senhor também. As bodas do Cordeiro se dá na vinda do Senhor. Certo? Mas aqui, aí o Senhor cria novo céu e nova terra, certo? E aí ela desce do céu. Tá vendo? Então, aonde que ela está sendo edificada? Aonde está essa cidade de Deus? Aonde é que está? No céu. Ela está no céu. Mas ela vai descer. E é aonde Deus vai habitar. E aqui agora, você vai ver aqui no. E aí o verso 13: ouvi uma grande voz vinda do trono que diz. Ah, essa que nós lemos. Do trono, tá vendo? Do trono. Então o trono do Senhor estará onde? Dentro dessa cidade.
Agora, vamos no verso 9, que vai dizer assim, ó. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das 7 últimas pragas e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do cordeiro, certo? Ou a noiva que foi recém-casada. E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a santa cidade de Jerusalém que descia do céu da parte de Deus. Tá vendo? Então essa cidade, ela é o tabernáculo de Deus, certo? O tabernáculo quer dizer a figura de onde Deus habita, certo? O trono de Deus estará nela. E nela vai estar a árvore da vida, vai estar o rio, que nós lemos lá, entendeu? Que se você vê esse rio está na cidade de Deus. Agora veja o que ele vai falar aqui, ó, em seguida. Verso 11. E tendo a glória de Deus, tá vendo? E tendo a glória de Deus. Verso 11. Então, ela é a esposa, a cidade, e ela tem a glória de Deus. Por isso é que Deus diz lá que a glória da segunda casa, ela é maior da última casa, ela é maior do que a primeira. Essa aqui, irmãos, aquela lá foi feita de ouro, com muitas coisas, peças, só que a madeira era de acácia. Então você sabe que a madeira de acácia é uma madeira toda torta. E por que isso? Que mostra a humanidade e a divindade. O ouro mostra a divindade. E por que que aqui você não vê essa madeira de acácia? Sabe por quê? Porque tudo será Cristo, na verdade. É o trabalho de Deus na nossa vida, para que Cristo seja tudo em todos. Porque o Senhor não quer nós melhorados, não. O Senhor quer nós, a imagem e semelhança do seu Filho. Esse é o trabalho de Deus na nossa vida. Ele começou no seu espírito, agora está trabalhando na sua alma e vai terminar no seu corpo. Então, nós precisamos deixar Deus trabalhar em nós. Né? E o Senhor nos deu as ferramentas para poder caminhar, né? Nesse trabalho de Deus, porque tem a parte pela qual, hoje eu estava compartilhando com a irmã, e isso é muito importante nós entendermos. Por quê? Porque muitos, quando você está vendo aqui, ó, ela tem a glória de Deus. Lá nós lemos que o Senhor está edificando essa casa. E a casa é quem? A casa somos nós. Então quem está edificando? É nós. Se você não deixar o Senhor trabalhar na sua vida, como é que nós vamos participar dessa casa? Entende? Porque aqui, se você não se deixar trabalhar para ser a casa, você vai ser o morador das nações, certo? Mas não vai ser a casa. Mas a casa é diferente. Aqui, os moradores da cidade é muito diferente, certo? Porque, só para você ter uma ideia, no capítulo 21, aí, no verso 23, ele diz assim: sempre quando fala na cidade, a cidade é quem? A cidade é a esposa. Ela é física, ela tem tamanho, ela tem portas, ela tem muro, certo? Mas ela é espiritual também. Por quê? Porque ela é a casa de Deus, somos nós, certo? Agora veja aqui, ó. Ele vai falar no verso 23, ó. A cidade não necessita nem de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Por isso que nós lemos lá que ela tem a glória de Deus, tá vendo? Ela tem, não é só o Senhor que tem a glória, porque quando você olha o templo e o tabernáculo, você vai ver que o tabernáculo estava lá, o templo estava lá. Salomão construiu, fez toda aquela coisa, pedra sobre pedra lá. Tava. Aí o Senhor veio e encheu aquela casa. E a glória de Deus era tão grande que eles não conseguiam entrar naquela casa,
certo? Saía fumaça, né? Aquela visão da glória do Senhor. Mas Jeremias, lá na frente, Deus saiu dessa casa. A glória dele saiu dela. E eles diziam: não, aqui é casa de Deus é essa. E Jeremias, Deus falou para Jeremias dizer: não, eu não estou mais aí nessa casa. Vocês estão fazendo todas essas coisas aí sem mim. Então, tudo aquilo que era parecia glorioso, sem Deus não tinha glória nenhuma, certo? Deus saía, cadê a glória? Não tinha glória. Só que essa aqui não. Ela tem a glória também, né? Porque o Senhor é que ilumina ela, porque fala de casamento, casamento é isso, e os dois serão uma só carne. E como Paulo fala, isso é um grande mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, tá vendo? Uma coisa só, uma coisa gloriosa. Por isso que esses casamentos, essas bodas, irmão, é a coisa mais importante para a nossa vida na nossa eternidade. Nós temos que estar lá. Nós não temos que estar lá como convidado, nós temos que estar lá como a esposa. Esse é o ponto que você deve conduzir toda a sua vida, porque você tem que olhar lá na frente, certo? Nós temos que olhar lá na frente. Aqui, quando você olha Novo Céu e Nova Terra, você está vendo aqui não vai ter mudança mais. Volta aqui no capítulo 21, ainda no capítulo 21, o verso 6 é assim, ó. Então ele cria novo céu e nova terra, a cidade desce, certo? E aí ele disse-me ainda, está cumprido. Tá vendo? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então aqui é o que, irmãos? Aqui é o fim. Tá vendo? Aqui está cumprido o fim. Então quando você olha, está cumprido, você vai ver a criação, quando Deus diz está feito, está cumprido, está certo? Deus não mudou nada, aquela questão da criação. Depois a redenção está consumada, o Senhor disse lá. Então a redenção está consumada, não há nada mais a ser feito na questão da redenção. Mas aqui ele disse está cumprido, está consumado. Aqui é o ômega, irmãos, de toda a obra de Deus. Então daqui para frente, aqui não há como haver mudança, entendeu? Para nós, né? Apesar que para nós a mudança é hoje, irmão. Né? Não é depois que você morrer e ressuscitar que você vai procurar a sua mudança. Né? A virgem insensata acordou insensata, o servo infiel acordou infiel, não é lá que vai mudar. Né? Então nós não vamos lá, hoje eu sou infiel e quando eu acordar lá eu vou ser fiel. Né? Não. Quem é fiel no pouco é colocado sobre muito. Mas se nós não somos fiel no pouco, como é que o Senhor pode nos colocar sobre o muito? Certo? Ele não quer que. Está pedindo para nós ser fiel no pouco, não é no muito, não é no pouco. Então, irmão, voltando aqui no verso 23, que nós estávamos dizendo, então, ela não necessita de sol, ela tem a glória de Deus, certo? Agora o 24. As nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória. Então, veja bem, tem diferença das nações? Tem a fiel aí? Alguns dos irmãos têm a fiel aí, não? Tradução fiel? Acho que é do Ivo, como é que é a sua aí, irmão? Leia o verso 24. Não, é 24. Isso. Isso. Tá vendo? Então é nações de quem? Dos salvos. Lógico que é dos salvos. Porque se ele não fosse salvo, ele estava no lago de fogo. Não é verdade? Tá, mas e aonde é que está essa diferença dos salvos aqui? Por que tem os salvos que são a cidade e tem os salvos que vão andar na luz da cidade? Certo? Tem diferença ou não? As nações dos salvos são salvos, certo? Andarão aonde? Na luz de quem? Da cidade. Então tem diferença dos salvos? Tem. Tá vendo?
Então, esse é a cidade, esse tem luz, e esse aqui não. Esse aqui vai depender da luz aqui, certo? Tá. E um salvo entra na cidade, ele come da árvore da vida, certo? Mas as nações que não podem entrar na cidade, qual é a parte que eles têm na árvore da vida? Olha no capítulo 22, o verso 2 diz assim: No meio da sua praça e de ambos os lados estavam a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura das nações, tá vendo? Então, as nações não têm luz própria, elas precisam dos salvos que têm luz, eles são salvos, mas não tem luz, certo? Lembra que quando o Senhor fala, ele ensina, a mente dele, irmãos, é uma só, tá? Quando ele fala, por exemplo, que as virgens sensatas, as lâmpadas delas estavam se apagando, certo? Estavam se apagando. Elas estavam indo para onde? Para o escuro. Elas conseguiram depois arrumar óleo para acender essas lâmpadas? Como é que a Virgem Sensata continuou pela eternidade? Sem luz. Tá vendo? Elas vão ter que andar na luz das Virgens Prudentes. As Virgens Prudentes é que terão a luz. Elas guardaram esse óleo para as lamparinas delas. Certo? Então você pode ver, por isso que o Senhor usa até aquela expressão trevas exteriores, né? Então a gente acha que é um lugar, tal. Não. Trevas exteriores, as virgens insensatas, elas ficaram da onde? Do lado de fora. Lembra da porta que fechou? Elas ficaram do lado de fora. Era escuridão, nós não tinha, elas tinham que levar lâmpada para poder. Não é que nem nós hoje que tem luz na rua, tem essas coisas. E interessante que o Jesus ele deixa para a gente entender isso que ele fala à meia-noite. À meia-noite, à meia-noite é escuro, certo? Diz: eis o noivo, pegaram suas lâmpadas. Meia-noite é escuro. Então imagine no tempo que ninguém, que era escuridão mesmo, certo? Tinham as luzes dentro de casa, que a gente acendia o lampião, fazia aquelas coisinhas. Mas se você tivesse que ir de um lugar para outro, claro que nós tínhamos, eu tinha lanterna, né? Com pilha. Eu ia lá no meu avô, descia do sítio, ia com medo danado, porque eu passava nos. Eu era piar, assim, né? E eu passava onde tinha um galinheiro, e do lado de cá tinha umas castanheiras, aquelas castanha portuguesas, sabe? Aquelas castanhas portuguesas, preta, que dá numa bola de espinho, assim, desse tamanho. Ela cai no chão, ela abre, né? Ela chama castanha portuguesa. E eu passava ali, mas era um barulho ali, uma coisa que corria, e eu passava meio rapidinho ali para onde que estava o galinheiro ali, que era um galinheiro meio compridão, assim, que dava acho que uns 15 metros, mais ou menos assim. Aí eu passava correndo ali, e daí já descia e eu ia com a lanterna. Lanterna, mas aqui, mano, não tem lanterna. Aqui o senhor, naquela época, não tinha lanterna. Era lamparina, certo? Vamos dizer que acabasse a minha pilha ali no meio. Eu ficava na escuridão. É isso que Jesus usa, essa expressão, para você ver o óleo, a necessidade do óleo, né? E que fica no escuro. Então você viu, essa aqui vai sempre depender agora. Ela não, ela pediu óleo para as prudentes, mas prudentes, não posso dar. Não, vamos dizer que ela ia resolver o problema delas lá, naquela hora, e o que ia acontecer com elas depois? Não, vai faltar para mim. Não, vai faltar para mim. Quer dizer, ela não estava sendo egoísta, ela estava sendo prudente, elas estavam continuando a ser prudente. Não é que elas estavam sendo egoístas, né? Só que daí não ia resolver o problema nem das outras, nem delas. Né? Não, se eu der para vocês, então vai faltar para nós também. Então, quando Jesus ele usa essas coisas para a gente poder entender, olha, aqui a gente entende, certo? Não precisa de sol, não tem lua, e as nações andarão na luz da cidade. Então, esses que têm luz, eles precisam sair para as nações. Por isso que tem Isaías 60. Isaías 60
Vamos ler lá? Então veja bem, as nações não têm luz, certo? As nações não têm luz. Então vamos dizer que a única que está brilhando é a cidade. E o resto, como é que tá? Olha que diz Isaías 60, verso 1. Levanta-te, resplandece, porque é chegada a tua luz, e é nascido sobre ti a glória do Senhor. Ele está falando de quem? Da nova Jerusalém. Aqui está Jerusalém, mas a gente tem que entender. Você vai ver que ele vai dizer aqui o mesmo que João disse lá, certo? Então você vai saber aqui que ele está falando da nova Jerusalém, não dessa Jerusalém daqui que está lá em Israel. Aí ele vai dizer, olha bem o verso 2: Pois eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos. Então, o que tem o que tem nas nações? Escuridão, trevas, não é? Aí vai dizer assim, ó: Mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. Tá vendo o que João falou lá? A glória que há sobre ela. Agora, olha o verso 3. E as nações caminharão à sua luz, e os reis para o resplendor da sua glória. Tá vendo? Então, quem é que está em trevas? As nações. Quem é que está em luz? A cidade. Então, o que eles falam? Sai daí, vem, traga luz para nós, porque nós estamos em trevas, escuridão. Então, aí sim, aí as virgens sensatas pode pedir para as prudentes trazer luz para elas. E as prudentes daí vêm e trazem luz para elas. Certo? Agora, onde você quer estar? Nas virgens prudentes ou nas insensatas? Você tem que escolher, certo? Você tem que escolher. E quando você escolhe, você tem que caminhar para lá, né? Não pode ter uma vida cristã insensata. Você tem que ter uma vida cristã prudente. Não estamos falando de perfeição, estamos falando, certo? Então, irmãos, aí é para nós terminarmos, né? Deixa para uma outra. Agora nós queremos ver esse chamado que o Senhor está fazendo para nós. Para nós, junto com o Senhor, se ali está dizendo que Ele está edificando essa casa, certo? Qual é o nosso chamado que Ele está dizendo lá? Que é para nós edificarmos juntamente com Ele. Então, primeiro nós vimos como é que essa casa vai sendo formada, como que ela vai crescendo, como é que ela vai sendo embelezada, né? Com vidas, com pedras vivas, que é salvação, certo? Pedras vivas, que somos nós somos pedras vivas, que somos edificados como uma casa espiritual, o sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então lá nós temos o primeiro chamado do Senhor para sermos companheiros dele, certo? Na edificação dessa casa, na salvação de vidas, fazendo discípulos, como nós vimos já, certo? A edificação dessas vidas, mas agora nós edificando essa casa junto com o Senhor no ministério sacerdotal, sumo sacerdotal, porque isso é o que nós vamos fazer lá. Os reis e sacerdotes sobre a terra serão os moradores da cidade. Mas o que aconteceu? Na verdade, aconteceu o que aconteceu com Israel. Não era, todos eles não eram sacerdotes? Era, mas por causa do pecado, quem se tornou? A tribo de Levi. Ela que se tornou a tribo sacerdotal. Os outros não. Por quê? Por causa da desobediência. Mas Deus queria que todos fossem. Nós todos somos sacerdotes. Todos. Nós somos uma nação sacerdotal. Da mesma maneira, nós estamos sendo chamados para exercer o nosso ministério sacerdotal junto com o Senhor, na casa de Deus. Aqui agora são sacrifícios espirituais,
certo? Não é evangelho de salvação e não é discípulo, ensinar. Certo? Agora é serviço, sacrifícios espirituais, que são serviços sacerdotais na casa de Deus. Então nós temos que começar a exercitar já esse serviço sacerdotal, porque isso é para os moradores da cidade. Quem vai fazer esse serviço sacerdotal e que vão ser reis sobre a terra são os moradores da cidade. E aí você vê que é mais ou menos parecido. Deus não queria que todos fossem sacerdotes. Mas e por que só aqueles é que exerciam sacerdócio? Porque eles foram desobedientes. Fizeram o bezerro de ouro, lembra lá o bezerro de ouro, irmãos? Foi lá que aconteceu, certo? Então, lá também Deus queria aquele muro, aquelas portas, ele queria aquela separação, ele queria que os salvos tivessem situações diferentes? Não, claro que não. Deus nunca quis isso. Só que o que acontece? Ele é obrigado a fazer assim, porque não pode dar a mesma coisa para um e para o outro. Não é verdade? O Senhor também é justo, certo? Agora, não é que vai para o lago de fogo, mas a pessoa, até quando o ladrão, né, na cruz, que ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. O Senhor não prometeu o reino para ele. O Senhor falou: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. O assunto de reino é outra coisa, né? Mas ele foi salvo, com certeza, né? Isso a gente pode afirmar, né? Vamos orar. Senhor, nós queremos sempre dar graças ao Senhor e te bendizer, Senhor. Como é bom o Senhor abrir a palavra para nós temos a confiança, Senhor, de que nós podemos estar alicerçados naquilo que o Senhor disse. Nós não queremos entrar em confusão, Senhor, confusão na mente, não. Nós queremos compreensão clara das tuas coisas. Queremos aprender de ti, Senhor. Queremos ter uma visão espiritual clara para que a gente possa caminhar na nossa vida cristã, olhando lá, Senhor. Foi o que não aconteceu com aquele povo que saiu lá do Egito. O Senhor tinha dado a terra para eles, era uma terra que emanava leite e mel, que é a figura desse novo céu e nova terra, Senhor, mas eles foram provocando o Senhor, foram provocando. O Senhor deu para que eles espiassem a terra, mas mesmo assim, Senhor, eles te provocaram a ira, Senhor. Senhor, nós não somos daqueles que queremos provocar a tua ira sobre nós, para que o Senhor não diga, não entrarão no meu descanso. Não, Senhor, nós desejamos caminhar bem, com toda a dificuldade, com a nossa fraqueza, com o nosso dia a dia, mas sempre contando com o Senhor, com a tua graça, Senhor, com o poder do teu Espírito Santo em nós, andando cada dia, nos ajudando às nossas fraquezas, Senhor, e que nós possamos caminhar para essa terra, Senhor. É para lá que nós estamos caminhando, é para lá que nós desejamos. Nós desejamos essa cidade, como Abraão também viu essa cidade e disse que era estrangeiro e peregrino na terra. Nós ainda vamos peregrinar muito tempo, Senhor, até chegar lá. Mas lá é o nosso destino. Lá é o desejo do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amém.